Vamos até Brasília. O relator da dosimetria, Paulinho da Força, espera que o texto seja votado na próxima semana. Hoje, o deputado tem novas reuniões com as bancadas partidárias para discutir o tema. Direto de Brasília, a repórter Vitória Abel chega com as informações aqui para a gente. Oi, Vitória, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Soraya. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o Paulinho da Força disse que essa nova previsão de votação do projeto da dosimetria, ou seja, de redução das penas de presos e condenados por tentativa de golpe, deve acontecer na semana que vem, portanto, essa votação de acordo com ele. A previsão inicial, a gente lembra, era essa votação acontecer hoje, quarta-feira. Paulinho da Força tinha essa expectativa após se reunir na semana passada com o ex-presidente Michel Temer, que foi aí um grande negociador desse texto da dosimetria, mas as reuniões de ontem levaram mais tempo e mais articulações do que o Paulinho tinha esperado. Ontem, Paulinho da Força se reuniu com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também com os republicanos, e durante a reunião com o PL, o líder do partido, Sóstenes Cavalcante, insistiu em um texto de anistia ampla e irrestrita, não só para a redução das penas, mas também para um perdão total. Então, Paulinho da Força ainda precisa trabalhar em um convencimento do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro a aceitar essa redução das penas. Hoje, Paulinho da Força deve ter reuniões à tarde com o PT, com o PSDB, com a União Brasil, o PP e também com o Podemos. A expectativa dele, portanto, é trabalhar essa redução das penas até a semana que vem para apresentar um texto. O que o Paulinho também nos conta é que ele avalia que a situação entre Brasil e Estados Unidos nesse momento não deve interferir nas negociações para esse texto da dosimetria. Isso porque, mesmo que os Estados Unidos apliquem novas sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a outros ministros do governo Lula, ele avalia que esse texto vai ser construído em conjunto com o STF e também com o Palácio do Planalto e que, portanto, as sanções americanas não teriam um impacto direto nesse texto. Os líderes de centro com quem a gente conversou, próximos ao presidente Hugo Motta, avaliam que o texto dessa dosimetria precisa ser votado para que o clima na Câmara dos Deputados melhore, se arrefeça ali um pouco os ânimos dos deputados, principalmente de oposição, para abrir caminho para outros projetos, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Soraya. Obrigada, Vitória, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Enquanto isso, eu vou chamar aqui os nossos comentaristas para a gente analisar também esse tema. Vilela, vou puxar por você. Bem, se esse texto fosse fechado hoje, geraria uma surpresa, né? Até porque a questão é bem complexa, ainda há muita insatisfação por parte aí dos dois lados que não estão conseguindo encontrar essa convergência. Como isso pode se refletir, né, para que eles consigam fechar um texto que encontre aí os pontos dos dois lados? Olha, Soraya, hoje nós não temos esse ponto de encontro, esse ponto de convergência entre as duas ideias dissonantes, antagônicas da política brasileira. O fato é que o segmento mais à direita tem determinadas bandeiras, plataformas, inclusive cobranças por parte do seu eleitorado e que acaba, portanto, querendo se manter dentro de um discurso mais rígido nesse sentido. Da mesma forma, o segmento mais à esquerda também vem com um discurso de não anistia, de não a qualquer forma de perdão, e com isso também vem se posicionando de uma forma muito pontual em relação, no sentido contrário à possibilidade de um acordo. Eu vejo que se esse texto fosse apresentado hoje, seguramente seria um texto sem convergência. Agora, existem alguns elementos que podem ser compreendidos nessa questão. Por mais que o texto eventualmente seja sem convergência, dependendo do seu conteúdo, por exemplo, se ele pontuar uma grande redução de pena em relação aos manifestantes do 8 de janeiro, por exemplo, pode ser que haja uma pressão por parte de parcela expressiva da população e especialmente daqueles setores que se viram influenciados efetivamente por conta das decisões em relação a esses manifestantes, para que haja aceitação desse acordo, pensando no benefício dessas pessoas.
o que pode fazer com que determinados setores se vejam compelidos, mesmo contrários ao texto apresentado, mas se vejam compelidos a uma aprovação. Enfim, é algo que ainda vai ter que ser costurado nos próximos dias e cabe ao relator tentar equilibrar os pratos, algo que me parece impossível diante das grandes divergências de opiniões que nós temos com relação a esse texto. Pois é, o Dávila, diante, como o Vilela está trazendo aí, de várias opiniões e vários interesses, o que é que pode sair desse texto, hein? O Vilela está certo. O fato hoje é que não existe clima no Congresso Nacional para se aprovar uma anistia ampla, geral e restrita como quer a oposição. Primeiro, porque o presidente do Senado já disse que lá não passa. E segundo, que o Supremo Tribunal Federal já deu sinais claros de que derrubaria uma medida dessa. Então, o projeto do deputado Paulinho da Força, que o nome é péssimo, dosimetria, porque não é dosimetria, na verdade é redução de penas separando dois crimes hoje somados, que é a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não pode se somar as duas penas. Então, ao separar as penas, isso haverá a redução das penas. Isso permitirá que todos os manifestantes do 8 de janeiro sejam soltos e reduzirá também a pena de Jair Bolsonaro. Este é o projeto hoje politicamente viável, ou seja, que tem apoio da maioria dos parlamentares no Congresso Nacional e também tem a concordância do Supremo Tribunal Federal. É um absurdo dizer isso, mas é verdade. Hoje no Brasil, se não tiver concordância do Supremo Tribunal Federal, as leis aprovadas no Congresso Nacional acabam sendo derrubadas no Supremo. Portanto, é preciso trabalhar no consenso nesse projeto que livre essas pessoas que foram injustamente condenadas. Foi um absurdo essa condenação de centenas de manifestantes sem o devido processo legal, sem individualização de penas e julgado no fórum completamente errado, que era o Supremo Tribunal Federal. Portanto, esta anistia parcial vai fazer justiça com os manifestantes que foram presos sem o devido processo legal.